TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. 14h10. Hoje vamos dar início a mais uma transmissão ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Desta vez da 5ª reunião da Comissão Especial de Estudos para discutir e avaliar a importância do funcionalismo público no município de Campinas. Quem será responsável por esta reunião será a vereadora Guida Calisto. Você pode acompanhar aqui pela TV Câmara Campinas, também pelo canal do YouTube e no Facebook da Câmara Municipal de Campinas. Acompanhe a reunião. Boa tarde a todas e todos. Eu sou a vereadora Guida Calisto, sou presidenta da Comissão de Estudos, que debate a importância do funcionalismo público municipal. Hoje nós vamos realizar a 5ª reunião dessa comissão com o tema As condições de aposentadoria do funcionalismo público. Para debater esse tema conosco nessa 5ª reunião, temos a presença da servidora pública municipal Heloísa Leão, servidora aposentada, médica, psiquiatra, que também representa o núcleo de aposentados que tem o nome Ação Camprev. Temos também a presença aqui do Carlos Maldonado, que já foi secretário de RH aqui do município de Campinas, na gestão Tony Zalene, e também é servidor público federal, se eu não me engano, também está aposentado. Temos a presença também do Luiz Carlos Moreira Miranda, mais conhecido, né, na categoria de servidores públicos aqui em Campinas como Baixinho. Luiz Miranda, ele é atualmente diretor financeiro do Instituto de Previdência aqui do município de Campinas, o Camprev, também servidor público, mas o Baixinho, né, o Luiz Miranda não está aposentado. Quero também falar um pouco dessa comissão que foi criada, né, para debater a importância do serviço público, também do funcionalismo, dialogar com a sociedade, com a cidade de Campinas, o porquê que muitas vezes a população reclama que o serviço público não está funcionando, né? Então, a gente pensou nessa comissão para debater esses temas, né? Do quão importante é ter o funcionalismo público fortalecido, ter o serviço público fortalecido, a gestão da saúde, os centros de saúde, da escola, da educação, da administração como um todo fortalecido. Então, por isso a gente viu a importância de discutir e debater esse tema aqui nessa comissão de estudos. Eu componho essa comissão, né, como eu já disse, estou presidindo essa comissão, mas nós temos a participação de mais 2 vereadores. Um é o vereador Gustavo Peta, do PCdoB, também compõe a comissão de estudos o vereador Paulo Búfalo, do PSOL. Hoje, representando o mandato do vereador Gustavo Peta, a gente tem aqui conosco o Adecir, que a gente também já agradece, Adecir Mendes, que a gente também já agradece a participação aqui. Para iniciar, né, o debate de hoje, já que a gente não temos muito tempo, porque aqui, né, é o horário da TV e a gente tem que respeitar, eu vou, então, já iniciar, né, esse debate. Já agradeço aqui a presença também, né, dos debatedores conosco. Vou, então, chamar a Heloísa Leão, que é servidora municipal aposentada, que está conosco e que terá aí o tempo que a gente combinou para ela poder fazer a sua fala inicial sobre esse tema, tá? Obrigada, Heloísa, mais uma vez, e fique à vontade. Boa tarde, vocês me ouvem? Inicialmente, eu queria agradecer o convite e também elogiar a iniciativa dessa comissão, que traz um alento para nós, servidores públicos, tão vilanizados e desrespeitados ao longo desses últimos anos. Coube a minha tarefa de fazer um histórico da Previdência Municipal. Eu vou tentar fazer em ordem cronológica, de forma sucinta, e peço que todos se sintam à vontade para corrigir, acrescentar e o que mais couber. Então, começamos lá em 1965,
quando foi criado o primeiro instituto, conhecido como IPMC. Em 1995, depois de 30 anos, segundo a gente tem de informação, ele foi extinto pelo então prefeito Magalhães Teixeira, e todo o patrimônio, recursos e bens foram incorporados ao Tesouro Municipal. Segundo consta também, naquela época já havia problema com repasses patronais e como o prefeito não conseguia arcar, atualizar, né, os pagamentos, sob pena de perder o CRP, então foi extinto o IPMC. Fica criado, então, depois o SPS e depois o DPSS. Aqui, eu acho que é importante registrar que, com essa incorporação, o município tem uma dívida com os servidores, e essa dívida permanece até hoje. Existe uma divergência de valores, né? Cada um dá uma interpretação aí, tem algumas matérias publicadas na Folha, outras notícias, mas, enfim, a dívida permanece. Resta aí, talvez, uma alternativa de promover uma auditoria interna para poder fazer uma estimativa real desse valor atualizado até os dias de hoje. Por que eu digo isso? Porque, ao longo desses últimos anos, o servidor público, particularmente o aposentado, tem sido responsabilizado pela falta de recursos da prefeitura. Na verdade, isso não ocorre. Quem deve aos servidores é a prefeitura. Nós, servidores, trabalhamos, cumprimos nossos deveres, continuamos pagando nossa contribuição, mesmo depois de aposentados. Então, nós não devemos nada à prefeitura. A prefeitura é que nos deve. Bom, então vamos caminhando, chegamos então em 2004, quando é criado o CAMPREV através da Lei Complementar número 10. Aqui também quero fazer um destaque. Essa lei foi amplamente discutida com os trabalhadores durante muito tempo, com a participação efetiva, coisa que hoje em dia a gente tem acompanhado que não é bem assim, né? Então, quando se cria o CAMPREV, é feita a primeira segregação de massa, criando 2 fundos, o fundo financeiro, onde ficaram os servidores que ingressaram até 31 de junho de 2004, e o fundo previdenciário para os que ingressaram a partir dessa data. O fundo financeiro, desde da sua criação, ele era extinto, a proposta de ser extinto, na medida em que os servidores fossem se aposentando. E por que ele foi feito? Na verdade, para não se criar uma dívida. Veja, se cria um instituto, herda, sei lá, não sei exatamente quantos servidores na época, vamos dizer, 10 mil servidores, sem nenhum recurso. Então, se fez essa segregação de massas. O fundo financeiro era um regime de caixa, chamado de repartição simples, e o fundo previdenciário já era um regime de capitalização, onde os servidores que ingressavam já passavam a ter uma contribuição, vamos dizer, individual. E desde essa época, então, a lei já dizia o seguinte: quando houver falta de recursos, a prefeitura tem a obrigação de integralizar a folha de pagamento. Então, aqui, de novo, a prefeitura deve aos servidores. Então, quando ele alardeia que custa isso, custa aquilo, não está fazendo favor nenhum. Não é mais do que a obrigação dele pela dívida e o que está previsto em lei. Bom, caminhando aqui, tá assim, o fundo previdenciário, então, desde o seu início, ele é superavitário. Em 2005, ocorre a posse do primeiro Conselho Municipal de Previdência, e já naquela época foi efetuado um acordo de parcelamento de dívidas da CETEC e também foi apresentada uma representação ao Ministério Público devido à falta de repasses patronais da prefeitura. Aí tem um longo hiato aí, que eu não tenho detalhes para falar. Em 2016, fomos surpreendidos com o uso indevido de recursos do Fundo Previdenciário para pagamento dos aposentados e pensionistas do Fundo Financeiro.
entra aí uma ADI do Sindicato do Legislativo e a sentença determina a devolução do dinheiro. Aí a coisa começa a se mostrar bem mais complicada. Uma dívida imensa e é conseguido um parcelamento da dívida em 200 vezes. São mais de 16 anos. São 4 administrações. Bom, enfim, de qualquer maneira, o reconhecimento da dívida é publicado no Diário Oficial, os acordos de parcelamento, para poder obter o CRP. 2017, começa um atraso e o parcelamento de proventos e 13º, que foi pago em janeiro de 2018. Também é feito o reconhecimento da dívida, e aí cria-se esse coletivo que a Grida citou, que é o coletivo Ação Camprev, que, além de ter iniciado a sua participação como ouvinte nas reuniões do CMP, detalhe importante, sendo necessário impetrar o mandato de segurança para garantir a nossa participação, que até então ela vinha sendo, vamos dizer, restrita. E esse coletivo, então, começa a acompanhar mais de perto o que está acontecendo no Camprev, faz algumas representações no Ministério Público e ingressa com uma ação popular. 2018, a gente faz algumas solicitações de reuniões com a presidência, que até hoje não foram respondidas, e a representação, então, se refere a várias questões, né? Uso do dinheiro do Fundo Previdenciário, omissão na cobrança de encargos patronais, renúncias fiscais, quebra cronológica da ordem de pagamentos, proposta de compras de títulos podres do governo, a questão do LSH/hotel, comissionados e a questão da transparência. E a ação popular ela é voltada para a questão da sede do Camprev, onde existem algumas irregularidades e essa ação continua em andamento. Novamente, aqui tem atraso e parcelamento de proventos, e o 13º é pago só em janeiro, e eles continuam fazendo reconhecimento da dívida com o objetivo claro de manter o CRP. Bom, chegamos em 2019 e aí a coisa engrossa, né? Vem a emenda constitucional 103 com todo o seu pacote de maldades, né? Retira uma série de direitos, aumenta a alíquota, limita vencimento e proventos ao teto, obriga a implantação da previdência complementar. Apesar de alguns vereadores terem tentado fazer algo, o discurso da administração é que a previdência complementar não compromete os demais trabalhadores. Eu não sou lá atuária, né, nem da área da matemática, mas eu fico me perguntando se hoje, com os 28% de contribuição, eles alegam déficit o tempo inteiro, eu não sei que conta que vai fechar com os 17%. Bom, enfim, continuamos. 2020, já estamos em plena pandemia, as sessões são todas virtuais, e são aprovados 3 projetos de lei que viram leis complementares, né? A primeira lei complementar é a 259, publicada em 28 de abril, que aumenta a alíquota de 11% para 14%, com a justificativa de cumprimento da lei, ou seja, não havia déficit técnico ou financeiro. Em 16 de abril é publicada a Lei Complementar 257, que aprova aquele parcelamento que eu citei anteriormente do uso indevido do Fundo Previdenciário. E em 18 de junho é publicada a Lei Complementar 260, que faz o que é chamado de migração de vidas. Tem um termo de compromisso, né, de acordo de compromisso entre a Prefeitura e o Camprev, com a anuência da Sanasa. Esse estudo foi realizado por uma empresa contratada sem licitação, com custo elevadíssimo, e ele coloca 4 tipos, né, 4 origens de aportes de recursos. Um seriam os dividendos da Sanasa, de 50 milhões ao ano, o fluxo da receita lá de imposto de renda, 100 milhões ao ano,
Os recebíveis da dívida ativa, também 100 milhões ao ano. Isso iniciaria em 2020 e iria até 2025. E o quarto item, que se inicia em 2025 a 2095, que são os recebíveis decorrentes da alienação da folha de pagamento, no valor de 60 milhões a cada 5 anos. Bom, enfim, nós somos questionados porque a gente sempre defendeu a chamada, né, compra de vidas, mas não da forma como foi feita. A gente tinha uma expectativa de que uma empresa contratada pelo valor que foi apresentasse um estudo mais detalhado. E o que a gente constatou é que a linha de corte foi feita no valor da folha. Então, o critério foram aposentados e pensionistas maiores de 61 anos, 7.283 vidas, equivalente a cerca de 73% dos atuais beneficiários, né, do fundo financeiro, 5.817 aposentados e 1.466 pensionistas. Bom, então, o pagamento do fundo financeiro migra para o fundo previdenciário, e aí tem várias considerações, né? Houve uma superestimativa de receitas e repasses, a linha de corte é muito alta, o objetivo muito claro de desonerar o município, e qualquer problema com os aportes no futuro terá consequências muito graves para os servidores, e existe o risco de tornar deficitários 2 fundos e também da necessidade de aumentar novamente o percentual da alíquota. Bom, de 2004 para cá, o valor da folha vem caindo em relação à receita corrente líquida, e a reposição dos vencimentos são menores, e os novos já entram para um fundo superavitário que não necessita dessa complementação. Bom, chegamos em 2021, ocorrem as eleições para as diretorias e para o conselho. Inicialmente tem uma confusão com a indicação da presidência, um presidente que é indicado que não tem nenhuma familiaridade com o assunto, ele acaba saindo, indicado um novo diretor, que é o novo presidente do conselho, que é o ex-diretor financeiro, e a gente, ao longo desse período, foi constatando assim, um clima muito tenso, muito hostil na reunião do conselho, e, por fim, em 29 de dezembro de 2021, é publicada a Lei Complementar número 331, que institui o regime de previdência complementar. Também houve debate, né, muito restrito na Câmara, não houve participação dos servidores, mas a gente entende que ela também é uma perda para o trabalhador. E agora, em 2022, nós continuamos acompanhando as reuniões do Conselho e continuamos a constatar a dificuldade das reuniões. Quero lembrar aqui, né, que os servidores da ativa estão liberados do trabalho para participarem da reunião, mesmo que tenham alguns problemas, alguns servidores conseguiram se organizar nos seus locais de trabalho. Há quem interprete, inclusive, que a duplicidade de pagamento, que estão no horário de trabalho, recebem da prefeitura, e o jeton da reunião do conselho. Hoje, esse jeton tem um valor de R$ 420 por conselheiro, uma reunião custa, então, R$ 5.040. E na última reunião que eu participei, eu registrei o meu incômodo e a minha insatisfação, onde a maior parte dos conselheiros permanece com a câmera e o microfone fechado. No meu entendimento, a única forma de eu poder constatar se uma pessoa está participando de uma reunião virtual, minimamente é a câmera aberta. Não basta eu fazer o login e deixar lá uma imagem fixa. Eu posso estar fazendo qualquer outra coisa, e eu acho que isso é um desrespeito com os servidores, né, que são os beneficiários, portanto, são os detentores do dinheiro do Instituto. E, para finalizar, temos agora, então, aí a questão da recomposição salarial, que está bastante complicada.
né, o nosso sindicato aprova o que a gente chama, ironicamente, de auxílio emergencial, 2 parcelas de R$ 400, e não aponta nenhuma discussão sobre a reposição de perdas, que foi estimada em torno de 25%. A gente constatou também que o município tem uma arrecadação crescente e a folha hoje está em torno de 31% da receita corrente líquida, portanto, ele tem folga de sobra para poder contemplar todos os servidores ativos e inativos. Bom, gente, é isso. Chegamos aqui a 2022. Espero que tenha ajudado aí. Se houver alguma correção, falha, sugestão, sintam-se à vontade. Obrigada. A gente que agradece, Elô. Mas fica tranquila que, assim, depois que o Carlos Maldonado fizer a fala e o Luiz Miranda também, a gente pode retomar a fala para vocês, e aí, se tiver alguma correção a ser feita, né, complementação, a gente faz nesse momento, tá bom? Maldonado, pode ser? Pode. Boa tarde, presidenta. Boa tarde a todos e a todas que participam aqui na sala e nos assistem. Como eu não tenho a memória da Heloísa, eu prefiro usar uma apresentação de apoio aqui para poder tratar e passar com vocês. Eu pediria, presidenta, que você controlasse o meu tempo, porque nós sabemos que o assunto é interessante e é capaz de eu passar, se me avisando uns 5 minutinhos antes, eu consigo concluir. Bom, como a Heloísa disse, em junho de 2004, a Lei Complementar número 10 organizou o CAMPREV, e uma coisa que eu acho que é sempre importante a gente dizer é que se trata de um sistema público previdenciário. O CAMPREV não é um fundo complementar de pensão. Então, a previdência oficial das servidoras e servidores estatutários de Campinas é responsabilidade do órgão gestor criado na lei, que é o CAMPREV. Sobre a extinção do IPMC, né, vou aproveitar a história contada pela Heloísa, mas apenas para identificar aqui, a lei que extinguiu o IPMC foi a Lei 8442, de agosto de 95, e, neste caso, naquela época, havia o regime próprio de previdência de Campinas. As siglas são um problema no debate previdenciário. RPPS quer dizer Regime Próprio de Previdência Social. Dispunha de 20 milhões em dinheiro, um patrimônio de aproximadamente 26 milhões e era credora de 18 milhões de repasse da cota patronal, como a Heloísa falou, que tinha dívida, né? Se esses 64 milhões tivessem sido mantidos no regime próprio de previdência e capitalizados nos últimos 27 anos, nós não teríamos chegado a 2020 com o déficit que justificou a mudança da segmentação de massa de servidores. Se a gente fizer uma simples atualização monetária pelo Índice Oficial de Inflação, o IPCA do IBGE, no período de 1º de agosto de 95 a 1º de fevereiro de 2022, o valor atualizado seria de 613 milhões 353 mil reais, ou seja, teria valorizado 858, né? E esta conta não considera, né, a aplicação mensal obrigatória de recurso previdenciário, né, com meta atuarial anual. Até 2014 era o IPCA mais 6 por ano, mais o IPCA mais 4,3 nos anos seguintes.
Se esta conta for toda feita, ela dá algo em torno de 10 bilhões de reais. Neste período, e aí não é por coincidência, porque o cálculo atuarial da época estava correto, teriam sido despendidos também cerca de 10 bilhões em pagamentos. Então, a situação, aquela apropriação de patrimônio de 95, acabou deixando o Luiz sem condição de ter patrimônio para fazer o pagamento do equivalente do fundo financeiro. Então, objetivamente, a gente não teria isso. Então, a gente pode afirmar que, se o patrimônio não tivesse sido dilapidado lá na década de 90, o fundo financeiro seria ou superavitário ou, no mínimo, teria um pequeno déficit de fácil equalização. Isso é muito importante porque várias decisões que foram tomadas gerencialmente no FAMPREV se sustentaram na existência desse déficit financeiro e atuarial, no caso do fundo financeiro, que foram apresentados. Em 2004, diante dessa situação, a decisão gerencial foi recriar a autarquia, né, e fazer uma segmentação de massa. Então, traduzindo o jargão técnico, significa pegar o conjunto de servidoras e servidores que são beneficiários, né, segurados do regime próprio de previdência e separá-los, criar uma linha de corte e criar dois fundos. Um fundo que vai continuar deficitário, mas que o município precisa dar conta de honrar, porque ele apropriou o dinheiro anteriormente, e o outro fundo, né, que não deve ser contaminado por isso. Então, foi criado o Fundo Previdenciário e o Fundo Financeiro. Linha de corte, 30 de junho de 2004, né? Então, todos os admitidos após 1º de julho de 2004 passaram a compor o Fundo Previdenciário. E o Fundo Financeiro ficou com os admitidos anteriormente a esta data. Do ponto de vista dos ativos, isso ainda é assim, né? Então, é importante a gente ter clareza disso. A tal da chamada compra de vidas, que, na verdade, foi uma mudança na segmentação de massa, ela só atingiu aposentados e pensionistas. O fundo financeiro, como não ingressa mais ninguém, ele nasce em extinção. Então, o destino do fundo financeiro a longo prazo é o fim dele. Quando que o fundo financeiro acaba? Quando o último ativo se aposentar e viver a aposentadoria, falecer e seus pensionistas também passarem o tempo de gozo da pensão. Então, ele é um fundo que vai decrescendo no processo, né? A observação aqui é que esta decisão foi tomada porque o Tesouro resolveu, em 95, o Tesouro usurpou a poupança previdenciária existente. Então, os beneficiários não podem ser tratados como corresponsáveis, eu não vou repetir o que a Heloísa falou. 16 anos depois da lei, quando se chegou a 2020, aconteceu o que estava previsto, né? O fundo previdenciário tinha um superávit atuarial e um superávit financeiro de boa monta, um superávit atuarial de 146 milhões, um superávit financeiro de 158, e tinha um total de receitas de 173 para ingressar. Ou seja, a operação tinha sido um sucesso, né? O fundo novo era um fundo firmado. A administração, como já foi dito, devia ao Fundo Previdenciário algo em torno de 214 milhões, e foi feito um acordo de parcelamento desse recurso em 200 meses, que, quero crer, estejam sendo honrados. Então, o Fundo Previdenciário, como foi recebendo todos os novos,
já recebia metade da categoria e atividade, ele já estava nesse fundo, né? E tinha um número irrisório de aposentados, né? Bom, a redução de pessoal efetivo, e aqui eu vou passar muito rapidamente, porque eu acho que na terceira sessão, presidente, a gente falou sobre isso, da virada do século XX para XXI, nós tínhamos algo em torno de 15 mil servidores ativos. Isso despencou de abril de 2016 a junho de 2020 para algo em torno de 14.200. 2.000 servidores a menos em relação a abril de 2016, o que tem um impacto real no processo de recebimento de receita e de capitalização de longo prazo desses recursos na Previdência. Então, a reposição de força de trabalho é algo essencial para a saúde financeira da Previdência, né? Se aprofundar o processo de terceirização e deixar de se repor o pessoal, por mais bem desenhado que esteja o fundo previdenciário, uma hora ele entra em crise, né? Porque aí ele não terá os aportes dos novos. Esse quadro que está na tela para vocês, tirando as duas primeiras linhas que tratam de seletistas vinculados ao regime geral de previdência, a gente está vendo que há uma redução muito grande de pessoal antigo que ocupava a função atividade, função pública, e o número de estatutários que deveria compensar essas perdas não só não compensou, como teve redução também. Então, algo em torno de 2.000 pessoas a menos em atividade, né, significa uma diminuição de aporte e, portanto, pode gerar um problema de longo prazo. Então, não existe como debater essas questões de forma separada, né, se a gente for levar em conta isso. Eu queria alertar, né, aproveitando que temos o diretor financeiro do Camprev na sessão, houve um erro técnico no demonstrativo do relatório de análise atuarial, DRA, de 2021, foi feito com base no cadastro de 2020. Né? Eu vou passar rapidamente para vocês verem qual é esse erro e a gente pensar um pouquinho o impacto dele. Bom, são entes e entidades patrocinadoras do Camprev, né, dos dois fundos, a Câmara Municipal de Campinas, a Prefeitura Municipal de Campinas, o próprio Camprev, porque os servidores efetivos do Camprev também são segurados, os servidores e as servidoras da Fundação José Pedro de Oliveira, da FUMEC e da CETEC. Então, o regime próprio de previdência do município abrange servidoras e servidores efetivos estatutários desses 6 órgãos e entidades patrocinadores. Olhe o problema. Se a gente olhar para a base de 2019 da Câmara Municipal, né, nós tínhamos 155 servidoras e servidores no Fundo Previdenciário. Por quê? Porque essas pessoas ingressaram depois de junho de 2004, né? E apenas 13 mais antigos. E tinha 8 que poderiam se aposentar rapidamente, que estavam também no fundo financeiro. Agora vem o erro. Todas essas pessoas foram passadas para o fundo financeiro, no cálculo atuarial de 2021, base 2020. Isso não é banal, né? Por quê? Porque isso significa que o fundo previdenciário, em tese, foi desonerado de 166 pessoas no cálculo e o fundo financeiro foi carregado de 155, que é o anterior. Né?
Bom, esse erro se repete, né, no caso do Camprev. No cálculo de 2020, base 2019, 36 servidores e servidores estavam no Fundo Previdenciário porque são, obviamente, novos, né? São servidores que ingressaram após a fundação do Camprev. Tinha apenas uma pessoa mais antiga. Essas pessoas foram todas deslocadas para o fundo financeiro sem autorização legal. A Lei Complementar 260 não prevê isso, né? E o efeito é o mesmo, 30 pessoas. No caso da Fundação Zé Pedro de Oliveira, que começou a ter pessoas só a partir da segmentação de massa, então os 17 estavam no fundo previdenciário, no cálculo de 2020 migraram essa população para o fundo financeiro. Ou seja, o fundo previdenciário que recebeu as 7.000 vidas, vamos dizer assim, está neste cálculo sendo desonerada da obrigação de longo prazo de pessoal ativo, né? No caso da FUMEC, acontece a mesma coisa, né? Não vou repetir as contas, mas olha, aqui tinha uma divisão entre fundo previdenciário e fundo financeiro, e aqui é todo mundo deslocado para o fundo financeiro, desonerando. Então, os 337 da FUMEC também passaram a ser considerados como fora do fundo previdenciário. Na CETEC, por incrível que pareça, acontece a mesma coisa, só que no sentido contrário, né? Eles estavam, a massa estava, os 222 servidores estavam divididos nos dois fundos e foram todos para o fundo previdenciário. Isso tem cara de erro, né? Tem cara de erro técnico. O problema é que este erro, que provavelmente aconteceu na hora de passar os dados para o atuário trabalhar, ele torna os dois resultados atuariais inconfiáveis. Não dá para considerar esses dois resultados atuariais como corretos e, portanto, a indicação se há superávit ou se há déficit, né, pode ser um problema. No caso da administração direta da prefeitura, aparentemente não houve o erro. Mas, como houve erro em todos os outros entes, eu não posso apostar que aqui esteja certo, né? Mas aqui, de alguma forma, a distribuição se manteve com alguma lógica. O fundo previdenciário cresceu de 5.012, de 6.460 para 6.936, é razoável, porque os novos ingressaram aqui, e o fundo financeiro diminuiu de 5.300 para... Não diminuiu, olha que coisa. Aliás, de 7.300 para 6.300, diminuiu 1.000, que é o pessoal que foi se aposentando. Então, em tese, e apenas em tese, neste caso, né, do pessoal da administração direta, pode não ter havido erro no cálculo, mas houve em todos os outros casos. Como a Guida disse, eu já fui secretário. Se eu recebesse esse cálculo, eu ia pedir para fazer um novo, porque eu não tenho como argumentar em lugar nenhum os interlocutores se aquela afirmação de superávit ou de déficit está correta, né? Porque não foram considerados claramente. Para quem não conhece o tema, um cálculo atuarial pensa uma pessoa que ingressou pelos seus 35 a 40 anos de efetivo exercício, depois por pelo menos mais uns 20 de aposentadoria e depois os pensionistas. Então, você pegar 400 pessoas e tirar de um lugar e pôr no outro, você muda o resultado final. Pode ser que a consequência da mudança não seja mudar de superávit para déficit, mas só pode ser. Não tem como afirmar, portanto,
que o diagnóstico e a conclusão do atuário está correta. Aqui, para a gente ter ideia, né, algo que deve preocupar bastante o Luiz, é que a curva em vermelho é de aposentados, que está crescente, e a curva em verde é de pessoal ativo, que está decrescente. Se essas duas curvas mantiverem esta tendência, não tem ginástica previdenciária que resolva o problema. Em algum momento terá uma crise séria. Então, a reposição de força de trabalho é algo essencial a ser tratado no sistema governamental. Bom, como foi dito, houve a chamada mudança de segregação de massa, popularmente conhecida como compra de vida. Então, o plano previdenciário, que tinha 103 aposentados em 2019, passou a ter, em 31 de 12 de 2020, 5.777. E os 42 pensionistas passaram a ser 1.500 pensionistas. No caso do plano financeiro, os 8.100 aposentados caíram para 2.800, e os 2.043 pensionistas para 621. Então, houve uma redução no plano financeiro que precisa de aporte mensal da prefeitura, uma redução muito grande, e uma transferência de recurso para o plano previdenciário. Essa foi a operação. Eu tive notícia de que há interesse em aumentar essa operação, que, para mim, é mais um problema, não sei como é que isso está dado, né? Então, na minha opinião, é imprescindível que o cálculo atuarial de 2022 não cometa o mesmo erro, porque aí, se perpetrar esse erro de novo, perde completamente a previsibilidade do planejamento previdenciário. Eu não queria estar na pele dos diretores do Camprev, porque aí eles vão planejar sem dado da realidade, né? Então, eu espero que o cálculo atuarial de 2022 corrija esse erro, né? Porque isso dá mais segurança, para o bem ou para o mal, mas dá mais segurança do que está para o futuro. E aí eu queria indicar algumas conclusões para a gente pensar e debater. Na situação anterior, o Fundo Previdenciário continha a maioria de pessoal ativo, né? E o que lhe permitia um crescimento seguro, saudável e superavitário. Após a transferência de segurados, o Fundo Previdenciário continua com o mesmo pessoal ativo, mas passa a representar a maioria dos segurados, o que lhe retira a condição anterior, e passa a conter uma minoria de ativos contribuintes. Isso torna o Fundo Previdenciário, antes autônomo e superavitário, independente de aportes adicionais às contribuições previdenciárias. Então, falando em termos de saúde, vamos dizer assim, o fundo saudável adoeceu e está precisando de remédio, né? Se tirar o remédio mensal, ele corre o risco sério de comprar. O fundo financeiro, que possuía 40% dos ativos, né? Era completamente dependente dos aportes financeiros e, após a transferência, continua dependente, né, do aporte financeiro. Por quê? Porque ele não tem, na prática, patrimônio. Funciona no regime de caixa quase, que entra, sai para pagar, e tem que chegar o complemento de pagamento para que se honre as folhas de pagamento. Então, ao que parece, e não há cálculo atuarial correto que permita demonstrar o contrário, a revisão da segregação de massa pôs em risco a sanidade do Fundo Previdenciário e tornou os dois dependentes de aporte regulado do Tesouro, embora tenha resultado em um menor dispêndio anual para a administração municipal.
né? Então, me parece que essa é uma conclusão da operação que foi feita, né? E aí, diante desse quadro, tem uma diminuição de previsibilidade dos ativos garantidores. Então, me parece que a gente está próximo de uma situação de segurança previdenciária. O que eu recomendaria? Revisão das análises atuariais, o mais depressa possível, com a correção dos dados, e um novo censo previdenciário, já que o último aconteceu em 2017. É preciso dar conta de saber como é que está a situação 5 anos depois, né? E nos parece temerário tentar ampliar a revisão da segregação de massa sem ter resolvido essa questão anterior de previsibilidade, o que pode implicar um ataque a reservas e ao patrimônio, aumentando o risco. Presidenta, não sei se as notícias são muito boas, mas são as que eu tenho. Realmente aconteceu o que a gente previa nessa discussão de como que se deu a revisão, né, ali dos fundos, porque naquele momento, Maldonado, Heloísa, Baixinho, o governo, para justificar fazer a nova segregação, ou a compra de vidas, como ele falou, né? Ele falava que era porque o fundo financeiro estava doente, o fundo financeiro não tinha condições de suportar, né, aquela demanda ali de aposentados, né, que o número de pessoas que contribuía com o fundo era menor do que o tanto que o fundo teria que suportar. Mas agora, pelo jeito, ele ampliou, né? Então, agora estão os dois fundos nessa mesma condição. Bom, mas enfim, depois a gente continua e o Maldonado pode responder essa questão aí para nós. Então, eu vou passar, então, rapidamente para o Luiz Miranda. Obrigado, Miranda, Baixinho. Eu não consigo falar Miranda, gente. Companheiro nosso de lutas, diretor, né, financeiro do Instituto de Previdência, que é o PREV. Então, mais uma vez, obrigada aí pela sua disposição de estar hoje conosco. Boa tarde, Guida, pessoas da sala, quem nos viu pela TV Câmara. Eu que agradeço essa oportunidade. É uma comissão de estudo muito importante para a cidade de Campinas, porque trata do servidor público, e o servidor público é algo que lida com a cidade toda, né? Então, é muito importante esse trabalho, até para a gente ir detectando o porquê de algumas coisas que acontecem. E como hoje a questão previdenciária que está colocada, né, depois da Elo, né, e do Maldonado, a ideia minha é falar um pouco da estrutura aqui do Campec, né, e de alguns desafios e algumas preocupações que a gente tem vivido e que a gente, quando ouve as explanações anteriores, essas preocupações não diminuem, pelo contrário, elas aumentam, né? Mas, assim, para que todos entendam um pouco a estrutura do Camprev, como é estruturado o Camprev. O Camprev, além do corpo funcional dele, ele tem 4 diretores, né? Tem 4 diretorias. Temos a diretora previdenciária, que é a Margarete, o diretor administrativo, que é o Gessé, o diretor financeiro, que sou eu. Esses 3 cargos são eleitos diretamente pela categoria, pelos ativos e aposentados. E tem o diretor-presidente, que é indicado pelo prefeito. Outra parte da estrutura é o CMP, né, que é o Conselho Municipal de Previdência, composto de 12 companheiras e companheiros, sendo 5 ativos eleitos, 2 aposentados também eleitos. 2 indicados pela Prefeitura, 2 indicados pela Câmara e 1 da sociedade civil, mas que é indicado pela Prefeitura, na verdade. Então, dos 12, 7 passa pelo processo eletivo e 5 são indicações diretas. Temos o Conselho Fiscal, né, que tem 4 companheiros eleitos e 1 indicado pelo sindicato, os contadores ou contabilistas, e temos também a Junta de Recursos. Então, essas são as estruturas, né, do Camprev. Bem, falando um pouco da estrutura mais direta aqui, a nossa estrutura funcional, ela está pautada na Lei 58 de 2014, janeiro de 2014, onde ela cria o quadro de pessoal do Camprev.
Veja, essa lei foi criada em 2014 e ela não passou por nenhuma revisão. Nós estamos já com 8 anos, né? E ela não passou por nenhuma revisão. Se a gente for olhar o tamanho do Instituto em 2014 e o tamanho do Instituto hoje, é bastante diferenciado, né? E ela não passou por nenhuma revisão. Isso aponta, né, um dos problemas que nós vamos discutir. Além de um problema da ordem de gestão, mas também é da ordem de futuro do Instituto de Previdência. Hoje, para se ter uma ideia, a Lei 58, ela criou 43 cargos diretos de concurso, desde o assistente administrativo, vários outros. Desses 43, hoje nós temos preenchido 29, então nós já temos um déficit nesse número. Hoje a estrutura do Camprev, para se ter uma ideia, tem 29 que são funcionários do Camprev, diretos do Camprev. Nós temos 11 cedidos pela prefeitura, as 4 diretorias que são eleitas, que eu já falei. Aí entra os terceirizados, né? O número de terceirizados diretos, que são aquelas empresas que prestam serviço como segurança, limpeza, IMA, manutenção, nós temos 26 trabalhadoras e trabalhadores. E temos os indiretos, né, que são outros contratos, tipo contrato da contabilidade, tem 5 pessoas, contrato da folha de pagamento, que não só está contratado o software, o programa, mas tem também mão de obra nisso, né? Esse total dá 39. Então, hoje nós temos uma estrutura montada com 29 efetivos do Camprev, 11 cedidos da PMC, 4 diretores e 39 terceirizados, né? Essa é a estrutura do Camprev, né? Então, isso só para a gente ir entendendo, né, um problema que nós vamos ter no futuro, que inclusive o Maldonado já coloca, sobre a questão da contribuição. Então, essa é a Lei 58, e aí, né, quer dizer, nós temos um entendimento que essa lei ela está ultrapassada, a estrutura do Instituto mudou, e que era o momento da gente fazer uma revisão. Porém, dentre outros problemas, nós temos hoje o decreto 21.971 de fevereiro agora de 2022, né, que no seu artigo 3º diz o seguinte: fica vedado aos órgãos e às entidades da administração pública municipal direta e indireta o aumento de despesas de pessoal decorrente de contratação ou reposição de servidores que se desligaram da administração. Ou seja, a gente foi analisar esse decreto só na frieza dele, né, nós não podemos nem estar discutindo ampliação nenhuma disso, né? Então, esses são limitadores que estão sendo colocados aqui no Camprev, mas que também são limitadores para a administração direta e que vão impactar a vida do Instituto futuramente, né? Então, esse é um dos pontos que eu quero tratar aqui com vocês hoje, né? Então, essa questão do terceirizado, a questão do número de terceirizados aqui. A outra coisa que já foi dita e que tem me preocupado é sobre a segregação de massa. A Heloísa falou, o Maldonado falou, mas é um assunto extremamente delicado e que eu também quero tratar. A Lei 260, né, que é a lei da segregação de massa, ou a compra de vida, como foi assim conhecido, ela traz algumas preocupações para a gente. E assim, está em curso um processo de uma nova etapa de segregação, né? E que os números que dizem é que seria algo em torno de 3.000 trabalhadores e trabalhadoras do fundo financeiro que migrarão para o fundo previdenciário, mais 3.000, né? E, inclusive, no ano passado, nós tivemos uma discussão de planejamento, onde, inclusive, eu coloquei que entendia que essa discussão só deveria ser aberta no segundo semestre de 2022, que seria um momento que a gente já tinha o balanço de 2021 e teríamos também o cálculo atuarial já agora de 2022, baseado em dezembro de 2021. E que era, né, de bom senso, no meu modo de ver, a gente ter esperado até o segundo semestre. Mas o diretor-presidente startou o processo, esse processo está andando, né? Não sei exatamente se são 3.000 vidas, se não são, quais serão os cálculos que serão apresentados, mas uma coisa que me preocupa muito na Lei 260, né, a Lei 260 de 2020, né, que é 2020. No artigo 144A, ela diz o seguinte: o Poder Executivo do município
transferirá a titularidade de bens, direitos e ativos de qualquer natureza para o Camprev integralizá-los ao Fundo Previdenciário até o montante corresponda ao total do passivo atuarial a descoberto do fundo financeiro, destinados à revisão da segregação de massa e da margem de segurança prevista no artigo 144 desta lei. O que significa isso? Né? Nós não sabemos nem o que vai ser oferecido para o Camprev a título de correspondência. Né? Não quer dizer que vai ser dinheiro. Né? Por exemplo, a mesma lei 260, não por acaso, ela diz, no 144C, o Camprev, a fim de garantir eficiência, rentabilização e a modernização das reservas previdenciárias, fica autorizado na forma da legislação pertinente a contratar empresas especializadas na gestão de ativos, constituir fundo de investimento imobiliário e constituir sociedade de propósito específico. Ou seja, né, uma das possibilidades é a prefeitura estar transferindo uma série de imóveis, por exemplo, para o Camprev. E assim, no meu modo de ver, hoje nós não temos nenhuma expertise para lidar com isso. Né? Significa, hoje nós não temos trabalhadores suficientes nem para desenvolver as tarefas do dia a dia. Haja vista que já é o tamanho de terceirizados que a gente tem. E pode vir ainda, né, alguns elementos que nós não temos nenhuma expertise e nem temos ninguém hoje para fazer isso. Né? Quer dizer, então, é algo que tem que ser visto, porque a lei, na sua frieza, ela já diz que pode. Né? Agora, como é que você vai implementar isso? Quer dizer, novamente, nós vamos ter dificuldade para estar implementando caso isso venha. Então, nós temos que avaliar, temos que estar todos atentos para ver o que é que a prefeitura vai estar colocando nisso. Né? Então, essa é uma outra preocupação que eu tenho em relação à Lei 260 e esse processo da segregação de massa que está em curso. A Elô também nos falou, e eu queria aqui também colocar uma preocupação, porque quando a gente fala das garantias, né, existe garantias A, B ou C, e sempre a responsabilidade, se tudo der errado, a responsabilidade é da prefeitura municipal. Tal. Porém, qual a segurança que a gente tem? Qual a segurança que a gente tem? Quando a gente pega hoje, por exemplo, eu estou aqui, nós temos 6 parcelamentos em curso. E como esses parcelamentos foram gerados? Né? Falta de contribuição patronal, aquela de 2016, né, que foi o uso indevido, né, do dinheiro do Fundo Previdenciário, né, e mais 2 agora durante a pandemia, mas todo significa o seguinte, dinheiro que deveria ter sido repassado e não foi. E, no caso, aquele que foi pego, o que não deveria ser. Né? Mas hoje nós temos 6 parcelamentos em curso. Então, isso é uma coisa que nos preocupa. Né? Porque como é que a gente pode ter certeza que nós vamos estar sempre recebendo as contribuições em dia, tudo certinho? Se hoje eu me deparo aqui. Por exemplo, nós temos 6 parcelamentos. Né? Nós temos um parcelamento de 2017, né, que o valor dele consolidado, o que é o valor consolidado? É o valor dele aplicado à correção naquele momento que foi assinado o termo, né, que era de 36 milhões, né, em 60 parcelas, e foram pagas 50. Né, então, está em curso. Temos o 2018, 1352, o valor era 37 milhões e 900, também 60 parcelas, onde foram pagas 38. Temos aquele do uso indevido, que foi parcelado em 200 vezes, que o valor dele, na época, consolidado era de 213 milhões, foram pagos 20 parcelas até agora. Temos em 2020, né, também por problema de contribuição não repassada, no valor de 60 milhões, que foram pagos 14 parcelas só. E aí temos mais 2, que já aqui no período da pandemia, que também parcelados os 2 em 60 milhões, em 60 parcelas, paga 14, um de 19 e um de 1.800.000. Hoje o total, só para ter uma ideia, o total consolidado dessas 6 renegociações dá 370 milhões. Então vejam que não é pouca coisa. E isso é fruto do não repasse na hora correta e devido dos recursos
da contribuição patronal. A origem é essa, e teve aquele que foi o uso indevido, né? Mas, de toda forma, é uma apropriação indébita de um dinheiro que deveria estar no Camprev, né? Então, isso também sempre nos coloca uma dúvida, né, dessas garantias. Como é que a gente tem certeza disso? Uma outra coisa que eu queria tratar, e essa também é uma preocupação para o futuro, que é o gráfico, né, que nos deixa assim preocupado, que é a redução no número de servidores e o aumento no número de aposentados e pensionistas. Quer dizer, aquele gráfico vai nos levar a fazer um X, né? Muitos dizem que qualquer sistema, para ele ter um certo equilíbrio, ele tem que ter pelo menos 4 contribuintes para um aposentado ou pensionista. O nosso número hoje é de mais ou menos 1,2. Naquele gráfico, daqui a um dia, o gráfico vai inverter. Nós vamos fazer o X no gráfico, nós vamos ter mais aposentado e pensionista do que trabalhadores contribuindo. E ainda que a Previdência Complementar que tem, né, nós ainda vamos ter uma fatia disso que não vai estar contribuindo integralmente. A outra preocupação que eu tenho, eu sempre digo isso, que é sobre a questão da lei de responsabilidade fiscal, né? Pode ser que alguém ache que a lei foi feita para regulamentar, para garantir, né, que as administrações agissem de forma correta, mas, gente, no meu entendimento, a lei de responsabilidade fiscal ela é a lei que limita o número de servidor público. Ponto. Só isso. Ela não controla gasto, ela não controla nada disso. Ela só controla o número de servidores. E isso tem sido um problema para nós. E é daí que vem a redução do número de servidor contribuinte. Porque se a gente pegar todos os terceirizados que tem hoje na prefeitura, seja na administração direta e indireta, a gente vai ver a diferença que teria, por exemplo, na fonte de arrecadação. Aí nós teríamos um número de contribuinte, né, muito diferenciado do que é hoje. Mas nós não temos isso. E cada vez a gente está aumentando a terceirização e diminuindo o servidor público efetivo. Ou seja, cada vez a gente está diminuindo o número de contribuintes do nosso regime próprio. Então, esse é um desafio que também está colocado, que nos preocupa, né? Mas é um instrumento que é muito difícil, porque toda vez que você fala disso, vem uma falsa visão de gestão, né? De que não, uma lei de responsabilidade fiscal ela é moralizante, ela que controla. Isso não é verdade. Ela só controla o número de servidor público. Ela não controla o número de serviços, de contratos, ela não controla nada disso, né? Eu mostrei aqui que nós temos hoje aqui, nós temos 39 terceirizados trabalhando dentro do Camprev, né? Nós temos 39 terceirizados aqui. Então, né, isso não é real, mas isso impacta sim futuramente. Então, é uma grande preocupação que a gente tem. Com relação às duas observações também sobre o cálculo atuarial, né, nós temos que estar atento, o cálculo atuarial está em curso, né, e aí assim que ele estiver sendo concluído, nós temos que olhar, inclusive, para ver se essas correções foram feitas, né, porque isso realmente é fundamental, nós temos que ver se essas correções foram feitas, vou estar acompanhando isso, né, mas assim, eu trago essas preocupações, né, mas entendo que também o Camprev ele tem que ser olhado, fiscalizado, vigiado por todos nós servidores, porque ele ainda é o nosso patrimônio e é o que vai garantir a nossa aposentadoria, daqueles que já estão aposentados. Eu, como a Guida disse, eu ainda não estou aposentado, mas pretendo me aposentar também, e é lógico que nós temos que estar muito atento para esse fundo que é nosso. E como a Elo disse, aqui não existe nada feito por favor. O dinheiro que é repassado para o Camprev é dinheiro devido, né? É dinheiro devido. E nós tivemos ainda nesse curso uma outra coisa que nos preocupa, que foi o aumento da alíquota, que era de 11 para 14, e que nós não temos nenhuma segurança de que algo do tipo não pode vir futuramente, né? De que uma hora dessa apareça um novo estudo, uma nova conta, e que aponte que, de novo, vai ter que aumentar a alíquota do trabalhador, né? Quer dizer, então nós temos que estar atento a isso também, né? Essa era uma contribuição aqui minha para a Comissão de Estudos. Estou aqui à disposição e, novamente, quero agradecer por essa oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, Luiz Carlos Miranda. Quero registrar aqui, antes de fazer comentários sobre essas notícias que a gente recebeu dos companheiros e da companheira Heloísa aqui, e deixa a gente bastante preocupado, deixar aqui registrado
o Adecir, que representa o mandato do vereador Gustavo Peta, PCdoB, que também compõe essa comissão de estudos, e também a presença do Robenildo, o Robenildo Silva, que também representa o mandato do vereador Paulo Búfalo. Então, quero agradecer aos dois aqui participantes, que estão acompanhando também esse debate. Bom, eu, sinceramente, eu esperava que... Sinceramente, não, né? A gente sabe que a situação está bem complicada, mas a gente sempre espera que tenha alguma outra informação, alguma notícia aí que venha nos alegrar um pouco, ainda mais uma sexta-feira, né? Reunião da Comissão de Estudos. Mas a gente fica bastante preocupada, e a preocupação vem nesse sentido. O próprio Baixinho finaliza, quando ele fala sobre a justificativa da lei de responsabilidade fiscal, e que muita gente ainda tem a ilusão de entender que a lei de responsabilidade fiscal veio para moralizar, né? E aí, o meu questionamento é que vai além, né? Porque se, de um lado, a lei de responsabilidade fiscal, ela limita a contratação de servidores, né, diante do manejo ali da folha de pagamento, que não pode se passar de 51% da arrecadação com folha de pagamento, a gente vê que o município de Campinas, assim, tá mais... A gente usa, né, sempre um ditado, né, fulano é mais rei que o próprio rei, né? Porque aqui o gasto com a folha de pagamento está em torno de 31%. E o gasto com contratação de empresas terceirizadas, ela está em torno de 37%. Então, quer dizer, existe uma opção clara do governo pela terceirização. E a gente acaba, hoje, a gente recebe a informação que a administração municipal vai aprofundar a terceirização no município, principalmente agora nas UPAs, né? A gente já tem a UPA do Campo Grande aí nesse processo de terceirização, e as próximas serão a UPA do São José e a UPA do Carlos Lourenço. Ou seja, vai aprofundar ainda, né? Vai esvaziar ainda recursos que poderiam garantir aí o financiamento do nosso fundo de previdência. Então, essa preocupação, ela precisa estar externada, precisa ser publicizada, precisa debater, tanto com os servidores, como também com a população, para se entender por que acontece o desmonte. Se hoje a gente tem uma administração pública que justifica o que eles justificaram, né, o ano de 2021, onde foi apresentado um pacote aí de projetos de lei para justificar o aumento da alíquota, para justificar retirada de direito, para justificar a tal da previdência complementar, a gente vê que isso é algo que já é plantado, né? Se a gente tivesse hoje uma administração que não apostasse na terceirização, quem sabe futuramente a gente teria um Instituto de Previdência, com certeza, como o próprio Maldonado nos trouxe aí a informação, se lá atrás não tivesse um gestor público, né, que desmontou o nosso Instituto de Previdência, hoje a gente não estaria aí, né, os governos atuais não estariam aí usando essa falácia, dizendo, olha, está em déficit, olha, mas, né, mas a gente vê que foi algo que foi plantado por eles, que foi imposto por eles, e aí nos coloca nessa situação que a gente está hoje. E parece que está virando uma bola de neve, né? Cada um que assume apresenta um projeto, né, novo aí de desmonte. Cada um que assume vem e usa mais uma vez de instrumentos para desmontar, para desfinanciar o nosso instituto e colocar em risco os servidores públicos, colocar em risco um direito que é nosso, direito da aposentadoria, né, e de receber aí os nossos benefícios. Não sei se temos questões entre vocês aqui, se tem alguma questão no chat aqui, de quem está na sala, eu acho que não. Mas, então, eu vou repassar, posso repassar, então, para vocês, de volta? Para vocês responderem? Vocês querem na mesma ordem? Vocês querem inverter? Quem quer responder primeiro? De repente, alguém queira responder primeiro?
Estou aqui com o pessoal aqui na sala verificando. Pode ser, Lô? Que falou, Pode. que falou primeiro mesmo aí? Acho que deve ter mais questões. Vai lá, Lô. Assim, na verdade, eu só queria assim, reafirmar, então, a minha preocupação, né? A fala do Maldonado e do Baixinho aumentam, né, a preocupação, mas pelo menos assim faz a gente entender que a gente não está tão fora, né, de entendimento do que está acontecendo. Então, quando o Maldonado fala, né, o fundo financeiro já era deficitário, agora o fundo previdenciário certamente ficará, porque vai entrando gente, né, e do que eu entendo, com a implantação da previdência complementar, vai ser pior, né, porque a contribuição vai ser menor ainda, né, da minha conta burra aqui de 28 vai cair para 17, porque os caras vão contribuir só até o teto do INSS e o restante vai para a previdência complementar. Então, vai cair ali a questão, né? E, assim, um temor meu, né? Até comentei isso com o Maldonado, a história se repete. Como alertar os servidores? Existe, da minha fantasia, um risco de extinção do Camprev. Quando eu chegar no momento em que eu não conseguir, novamente, como lá atrás aconteceu, arcar, né, com as obrigações, eu simplesmente extingo. E aí, segundo o que eu entendi, depois ele pode me corrigir se eu estiver errado, o único consolo é que não é incorporado ao Tesouro, seria encaminhado para o INSS. Ora, que garantias temos disso? É extremamente assustador. E do Baixinho, assim, não temos garantia nenhuma, né, Baixinho? Eles devem para a gente desde todo sempre. Né? E quero acrescentar para você que já escutei de gestores do Camprev falas no seguinte sentido: não sei porque se implicam tanto com atraso, vocês recebem com juro, é um excelente negócio. Falei, gente, não sou da área, mas pelo amor de Deus, né? São esses os gestores que nós temos? São eles que, de fato, estão defendendo os nossos interesses? E daí, assim, só para finalizar, eu fico preocupada porque a gente constata que a cultura previdenciária ainda é muito incipiente. Se lá em 2004, quando se discutia em 2005, era muito pequena, nós estamos em 2022 e precisamos descobrir uma forma de atrair os servidores, quer sejam aposentados, pensionistas e da ativa, porque eles acham, eles compraram a fala do governo, não vai afetar ninguém. A aposentadoria está garantida para todo mundo, isso é uma grande mentira. Né? E, Maldonado, eu acho que, assim, quando você fala do censo, eu acho que não só o censo, como um cálculo atuarial muito bem feito, particularmente depois da pandemia. Tivemos perda de muitos servidores ativos, inativos, pensionistas, então, assim, é um cálculo que merece ser feito muito atentamente, sem os erros que você apontou e vários outros que a gente sabe que existem aí, desde todo sempre também. É isso. É isso, Elô. Eu também já escutei bastante essa fala, Elô. Tipo assim, por que que vocês se preocupam quando a prefeitura atrasa, quando a prefeitura não faz o repasse? É um ótimo negócio, né? Qual é a renda bancária, os juros bancários que vai garantir 1%, sei lá, enfim, é um absurdo, né? Vamos lá. Pode ser Maldonado? Pode? Guida, existem duas coisas na gestão pública que as pessoas não olham direito. Uma é saneamento, a outra é previdência. São duas coisas, um você enterra cano, né? E o outro você está falando para alguma coisa que só vai acontecer daqui a 60 anos. Então, boa parte do processo de gestão dessas coisas acaba sendo sempre olhando para o curto prazo, sem olhar para o que vai acontecer daqui a pouco, né? Então, assim, quando em 95 o governo optou por extinguir, ele disse assim, tem um dinheiro lá que eu posso usar em obra pública, que isso sim é visto, né? E eu assumo a bronca da folha de pagamento. Só que isso gerou uma bola de neve, que chega uma hora que você não aguenta o tranco, né, desse negócio. Só que isso aconteceu 3 governos para frente, né? Então, esse é um problema da gestão previdenciária
e que eu acho que está um pouco associado ao que a Luísa falou, de falta de uma cultura previdenciária, que não é só na categoria, não, Luísa, eu acho que também nos gestores. Porque, por exemplo, usando o exemplo do baixinho, se você, ao invés de ter um grupo de terceirizados, você tem um grupo de admitidos, não vou entrar no debate da terceirização, que esse a gente já fez aqui, né? Você também diminui o impacto financeiro disso na consequência previdenciária, que é do próprio governo, né? Então, ele não tem benefício, gasta mais, porque o custo de terceirização é mais alto que o custo profissional efetivo, e, no médio e longo prazo, ele aumenta a sua dívida previdenciária. Então, esse é um debate que os economistas governamentais deveriam olhar para ele com mais calma, né? Porque não ter novos efetivos não significa diminuir o problema previdenciário. Isso é um erro de quem olha para isso sem um olhar mais técnico. E aqui eu não estou entrando no debate político do que terceirizar, do que desterceirizar, etc. Estou entrando apenas no olhar técnico do gestor, né? A previdência complementar, embora diminua a contribuição previdenciária do servidor, você também põe limite no benefício, né? Então, não necessariamente essa conta é deficitária, viu, Elô? E, assim, para mim, o problema da previdência complementar é que ela gera insegurança na parte complementar do benefício depois para o segurado, né? Porque o que ele tem garantido é até o teto do INSS. Do ponto de vista atuarial, eu acho que isso não mexe muito no processo, né? Não sei, teria que, obviamente, ter isso tratado no cálculo, isso ainda não está no horizonte, e, pelo visto, vai demorar, porque me parece que, embora tenha sido aprovada a lei, não foram feitos os atos de implementação da Previdência Complementar. Enquanto isso, todos os novos admitidos entram no fundo previdenciário com as regras atuais, né? Mas isso só dá para medir mais adiante. Mas eu tenho não dá para afirmar isso. Diminuiu a contribuição, vai ter impacto longínquo, porque neste caso diminui a contribuição, mas também se limita o benefício a ser concedido. Então, você tem uma compensação do ponto de vista atuarial. A extinção do CAMPREV não é mais o IPMC. O novo regramento nacional, se alguém resolver fazer essa aventura, significa transferir todo mundo para o regime geral de previdência. Não há como manter. Se extinguirem o CAMPREV e os dois fundos, não existe um novo SPSS ou um DPSS. Não existe mais vai para a folha, né? Se for extinto, isso está no regramento, inclusive é parte da Emenda Constitucional 103. Se isso acontecer, todos os ativos garantidores e os beneficiários são transferidos para o Instituto Nacional de Seguro Social, com as regras do regime geral de previdência social para aqueles que ainda não estão aposentados, né? Então, isso não é uma operação nada simples, né, para fazer. Então, a operação feita, né, em 95, ela não é repetível com o mesmo efeito, né? O impacto dela é muito mais pesado e pode gerar uma dívida bastante pesada para a prefeitura, porque, por exemplo, esses 400, quase 400 milhões que o Baixinho falou aí que o CAMPREV é credor, o novo credor passa a ser o INSS. Né? Então, isso não é uma operação nada simples de ser feita. Então, me parece que ela é mais longínqua. Né? Agora, fiquei feliz de ouvir que diretoria do CAMPREV vai ficar de olho aí no cálculo atuarial novo,
porque ele parece ser um detalhe técnico que pouca gente presta atenção nele, mas ele define muitas decisões, né? Então, a alíquota é definida pelo cálculo atorial, né? O custo mensal que define a alíquota e a necessidade de aporte é feita pelo cálculo atorial. Então, é preciso pôr olho certeiro nele, porque é ele que pensa o que é daqui para 20, 30 anos, embora gestores públicos gostem de pensar só no tamanho do seu mandato. Assustador. Porque essa também, como a Heloísa disse, sempre falavam para a gente, olha, por que vocês se preocupam quando a administração não faz o repasse no tempo correto? Essa também era uma questão, né? Olha, não fiquem preocupados, porque se um dia o Camprev quebrar, a prefeitura vai assumir, como se deu lá na era do IPMC, né? E é isso, mas aí veio uma emenda constitucional, né, que discutiu a reforma da Previdência, que retirou direitos e que a gente está nesse contexto também de retirada de direitos. Bom, Baixinho, será que você tem alguma novidade boa para a gente? Não necessariamente novidade boa, né? Mas esse negócio né, de que fala, não se preocupem e tal, é interessante, né? Porque tem parcelamento aqui, todos eles primeiro foram feitos porque foi gerada uma dívida que não foi paga na hora certa, né? Segundo, tem parcelamento e parcelamento, né? Então, assim, esse negócio de parcelamento, quem gosta muito é uma famosa loja aí que vende móveis e outras coisas, né? Eu acho que não é a política correta para nós, né? Quer dizer, eu acho que a gente não deve incentivar esse tipo de política. Falar, não, fica devendo, vai me pagando aos pouquinhos, tal. Enfim, eu acho que isso não é bom. Então, eu não concordo com esse pensamento de que isso seja bom para nós. Agora, só um dado que eu ia passar e não passei, né? A compra de vidas, ela só aconteceu na administração direta, só na prefeitura. Ela não aconteceu na Câmara, na CETEC, na FUNEP. E veja só, com a compra de vida feita na prefeitura, hoje, a folha de aposentados e pensionistas da prefeitura, né, hoje, tipo, 68% dela está no fundo previdenciário e 32% no fundo financeiro devido a essa migração que foi feita. Nos entes, Câmara, CETEC, FUMEC, onde não teve compra de vida, né, a folha do fundo previdenciário não chega a 1%, né, porque o fundo previdenciário ainda está no momento onde ele estaria captando muito mais do que ele tendo que indenizar, né? Quer dizer, ele foi criado em 2004, ele vai completar 20 anos, né? Mas, assim, o índice de captação dele ainda seria muitíssimo maior do que o índice de desembolso, né? Então, esse é um dado que ele é interessante, né? Quer dizer, essa compra de vida, ela mudou toda a realidade do fundo previdenciário, né? Então, é só um número que eu não tinha passado, mas, assim, eu não vejo com bons olhos, né? Mas acho assim, nós temos que estar atentos, estar vigiando, estar zelando, né? E sempre estar debatendo com o servidor a importância e os cuidados que tem que ter com o nosso fundo. Eu acho que isso é uma lição para nós e, mais uma vez, agradecer ter podido participar aqui nesse momento. Obrigado. Valeu, Baixinho. Bom, a gente está caminhando aqui para finalizar a nossa comissão de estudos, mas antes eu quero deixar 2 recados aqui. Primeiro, dizer que no final dessa comissão, não no final da reunião de hoje, mas no final, né, dos trabalhos gerais dessa comissão, nós vamos estar gerando um relatório. E dentro desse relatório vai conter todas as reuniões, todos os debates que aqui a gente fez, que aqui a gente realizou. Então, aqui hoje nós estamos na 5ª reunião, né? Nós tivemos 5 reuniões, onde tivemos vários debatedores sobre diversos temas, terceirização, a questão das finanças do município, enfim. E todos os debatedores vão enviar suas contribuições, seus textos, tanto na reunião de hoje como na reunião anterior,
O Maldonado apresentou para nós aqui um material bastante detalhado, bastante importante, com dados, né? Na primeira reunião também que a gente teve, que detalhou a questão das finanças, a gente teve a Fernanda Serrari e o Pio, que também trouxeram dados aqui importantíssimos para a gente poder embasar, né, a nossa discussão. Então, dizer que a gente vai estar fazendo um relatório final. Esse relatório final a gente vai estar publicizando o máximo para que a população, para que os servidores tenham acesso a esses documentos, que a gente possa ter um importante material para a gente poder fazer a discussão política, para a gente poder debater, argumentar e dizer que a situação do serviço público aqui em Campinas não é de responsabilidade ou né, num termo mais comum, de culpa dos servidores, mas sim por conta de um projeto que está sendo implementado na cidade, né? Então, eu quero ressaltar que a gente vai realizar esse relatório e que iremos dar ampla publicidade nele. O outro ponto que eu gostaria de falar com vocês é sobre a próxima reunião dessa comissão, que vai ser no dia 23, às 14 horas, que vai debater o tema o SUS e o funcionalismo público. Então, a gente também já vem há tempos aí presenciando todo o desmonte que acontece no SUS e como a população e o funcionalismo público sofre com o desmonte do SUS. Mas também a gente, no dia 25, às 16 horas, teremos outra reunião da Comissão de Estudos e vamos debater a política educacional e o funcionalismo público. Nessa mesa do dia 25, a gente vai debater a educação, né, e também debater um pouco essa situação das carreiras dentro da educação, enfim, como que os servidores públicos aqui no município têm enfrentado essa pauta da carreira, né, e também têm enfrentado dentro da educação todos os desmontes que a gente tem sofrido aí na última gestão e nessa gestão que acaba sendo uma gestão de continuidade. Bom, é isso. Eu não sei se vocês querem fazer uma fala rápida de considerações finais. Acho que seria importante, mais uma vez agradecendo aqui a disposição de vocês, o tema aqui, o debate apresentado, com certeza ajudou muito a gente entender os riscos que nós, servidores públicos, estamos correndo, caso não tenha uma inversão aí dessa política de desmonte do nosso Instituto de Previdência, né, que vai afetar diretamente a nossa aposentadoria. Pode ser de trás para frente? Pode ser o baixinho agora? Vamos lá. Na verdade, eu só quero realmente agradecer a Guida, Paulo Buco, a Lupeta, né, as pessoas que nos acompanharam, a Elô, o Maldonado, enfim, e dizer que esse tema é um tema muito relevante para o servidor público e, por consequência, relevante para a cidade, né? Porque, novamente, lembrar que o servidor público tem um papel importante na vida da cidade, né? Nós temos uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, né? Com pouco servidor público. Se a gente for fazer um estudo aí comparando com várias outras cidades, a gente vai ver que o número de servidor público aqui é muito pequeno pelo tamanho da cidade. Mas, enfim, esse tema é importante, eu quero agradecer a todos e que a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Boa tarde. Valeu, baixinho. Maldonado. Bom, eu queria agradecer ter podido falar sobre o tema e conversar com vocês. É um tema muito importante, na minha opinião. E, como eu sou um otimista inveterado, presidenta, eu acho que o Camprev terá vida longa e seus gestores terão juízo, né, para dar conta dos desafios que estão colocados. Eu acho que o Luiz passou com clareza esses desafios aqui para enfrentar. Fico à disposição para ajudar no que é possível, com o pouco que eu conheço sobre o tema. Muito obrigado a quem participou do debate. Obrigada, Carlos Maldonado. Lembrando, né, Maldonado, que
para os lutadores e lutadoras só sobra mesmo, além, né, da vontade de lutar, também o otimismo, né? Então, também quero me somar aí a você, mas que as notícias não são boas, elas não são, não. Elô, é com você, querida. Eu também, apesar de me considerar uma pessoa bastante otimista, não me considero otimista em relação a isso, dado a história que a gente vem acompanhando aí. Mas vamos tentar, né? Agora, agradeço aí a oportunidade, agradeço ao Maldonado e ao Baixinho para trazer esses dados aí, que a gente possa, de fato, conscientizar os servidores, né? Como eu tenho dito, a gente tem feito algumas manifestações aí na campanha salarial. Desde todo sempre, a nossa moeda de troca com o governo são os servidores, né? Se os servidores não se apropriarem, não participarem dessa luta, a gente não tem força suficiente para avançar. Muito obrigada pelo convite e pela contribuição de vocês aí. Também obrigada, Elô, valeu mesmo a tua participação, sempre com disposição, né, com disposição de lutar, com disposição pela participação, a gente agradece bastante essa parceria que a gente tem aí, né, na luta, né, que está sempre sendo reavivada cotidianamente. Obrigada a todos, obrigada a quem acompanhou até esse momento, lembrando que na quarta-feira a gente volta, na próxima reunião da Comissão de Estudos, que vai ser às 14 horas, aqui também, nesse mesmo canal. Conto com a participação, a presença. Lembrando que quem quiser assistir depois, compartilhar essa importante reunião, é bem legal, porque a gente precisa ampliar esse tema junto aos servidores públicos. Como os nossos debatedores disseram aqui, a gente tem pouca cultura em discutir a pauta previdenciária, né? A gente entende que são termos muito, muito técnicos, mas é isso que vai se apropriar desse conteúdo, desse tema, pode nos orientar a como devemos lutar para garantir que o nosso Instituto de Previdência esteja saudável, para garantir a nossa velhice de forma digna. Então, agradeço quem acompanhou, agradeço aos debatedores e que todos tenham uma boa tarde. 15h40, encerramos mais uma transmissão ao vivo aqui na TV Câmara Campinas, desta vez da 5ª reunião da Comissão Especial de Estudos para discutir e avaliar o funcionalismo público aqui no município de Campinas. Como a vereadora falou, próxima semana já vai ter mais uma reunião dessa comissão, mas se você perdeu esse debate, se você perdeu essa discussão, você pode acessar o YouTube da TV Câmara Campinas e acompanhar tudo o que foi discutido aqui, caso você tenha perdido a transmissão. A nossa programação continua e a gente espera que vocês fiquem conosco. TV Câmara Campinas.